E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Essa semana eu estava pensando com meus botões, será que tem pesticida na Antártica e outras substâncias químicas perigosas? Considerando que lá nem tem indústria, nem tem agricultura, será que esses compostos chegam lá? Assista o vídeo e descubra. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Unifesp vinculado ao Instituto do Mar e esse é um canal de Química Ambiental. Acompanhe a gente. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo sobre dinâmica de substâncias químicas perigosas no ambiente. Nesse vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima, eu mostrei que essas substâncias elas podem ter um certo grau de mobilidade após serem lançadas no ambiente. Mas pensando que a Antártica está a milhares de quilômetros daqui, será que essas substâncias chegam lá? Será que existem mecanismos capazes de promover a distribuição dessas substâncias em uma escala tão ampla? Essa foto foi tirada na Ilha Elefante, que fica localizada no arquipélago da Shetland do Sul, durante o verão de 2008. Essa localidade é um dos pontos onde o Programa Antártico Brasileiro atua, e eu tive o prazer e a oportunidade de visitá-la por algumas vezes para trabalhar coletando amostras de pinípedes, que são animais marinhos, geralmente topo de cadeia alimentar, e que têm uma grande tendência a acumular contaminantes. Entre as várias perguntas do projeto, uma delas era: será que esses organismos acumulam substâncias químicas perigosas, principalmente compostos organoclorados? E se sim, como esses compostos eventualmente podem chegar em locais tão remotos? É importante ter em mente que locais como a Ilha Elefante estão localizadas em zonas polares extremamente distantes de qualquer habitação. Então aqui a gente tem o continente antártico, com a massa de gelo ao redor durante o inverno, e aqui o finalzinho, o extremo sul da América do Sul. Essa passagenzinha aqui, entre o extremo sul da América do Sul e a ponta da Península Antártica, tem mais ou menos 1.400 km de extensão. Portanto, diferente do Ártico, onde há um certo grau de povoamento, na Antártica não existe nenhum tipo de habitação, além, é claro, de algumas bases dedicadas à ciência. Como vocês vão ver no vídeo de hoje, várias substâncias químicas perigosas podem atingir zonas remotas, como a Antártica e o Polo Norte, ou mesmo ilhas bastante afastadas. Isso ocorre devido a mecanismos de transporte em larga escala aos quais essas substâncias estão sujeitas. Quando nós preparamos o vídeo sobre dinâmica de contaminantes no ambiente, imagino que vocês lembrem que essa dinâmica é regida, entre outros fatores, por vários processos de natureza física, química e biológica. No entanto, naquela ocasião, eu basicamente mencionei mecanismos de transporte e mobilidade entre compartimentos e em uma curta escala. No entanto, as transferências de materiais entre a coluna d'água ou mesmo o ambiente continental e a atmosfera podem promover o transporte de várias substâncias químicas em uma escala muito maior do que apresentado originalmente naquele vídeo. Existem várias propriedades físico-químicas e fatores ambientais que juntos vão corroborar para que essa mobilidade em larga escala seja viável ou não. Nesse diagrama, eu apresento aqui em preto algumas propriedades físico-químicas importantes das moléculas que exercem um papel fundamental sobre a possibilidade desse transporte. Essas propriedades são a pressão de vapor, a própria estrutura molecular do composto em questão, a constante da lei de Henry e a natureza do líquido no qual está imergido o composto. No caso, em condições ambientais, na esmagadora maioria das vezes, esse líquido é a água, que, óbvio, pode apresentar diferentes salinidades dependendo do local. Então, vou pensar aqui, basicamente, dois exemplos para tentar ilustrar um pouco do que eu estou falando. O primeiro exemplo diz respeito à estrutura molecular. E eu estou usando aqui como exemplo a molécula de água. Todos sabem que as moléculas são influenciadas por mecanismos de atração intermoleculares. No caso do meu exemplo, a molécula de água sofre uma grande influência, por exemplo, das pontes de hidrogênio.
No entanto, as pontes de hidrogênio não são os únicos tipos de interações intermoleculares. Existem outras, forças de Van der Waals, interações de polo, de polo induzido, forças de London, entre outras. No entanto, a ponte de hidrogênio ela é um bom exemplo porque entre as interações intermoleculares ela é uma das mais fortes. Então imagine que eu tenho várias moléculas de água e que essas moléculas interagem entre si, estão de certa forma conectadas, ou melhor, atraídas através dessas pontes de hidrogênio. Para que essa molécula evapore e vá para a atmosfera, além das questões ligadas ao ponto de ebulição, essa força intermolecular que promove a atração precisará ser rompida para que haja uma maior energia cinética entre as moléculas e assim o líquido possa vaporizar. Com o contaminante, o raciocínio é o mesmo. A depender da estrutura molecular do contaminante, as interações intermoleculares que ocorrem com ele no meio em que ele se encontra podem dificultar ou facilitar a sua transferência para a atmosfera. Uma outra questão importante que rege esses processos é a própria pressão de vapor. Por sua vez, sofre influência de parâmetros como temperatura. Aqui, só a título de comparação, nós temos 3 líquidos com diferentes pressões de vapor e notem que, dada uma mesma temperatura, as pressões de vapor da água, do éter e do etanol vão ser diferentes. Então, a sua capacidade de se transferir entre um meio aquoso ou sólido para a atmosfera também serão regidos pela temperatura. Intuitivamente, nós somos levados a pensar apenas em volatilidade. Porém, embora a volatilidade seja muito importante, ela explica apenas parcialmente esse conjunto de processos que controla esses mecanismos de transferência para a atmosfera. De qualquer forma, meu objetivo aqui é simples, é basicamente ilustrar que uma conjunção de fatores irá atuar para promover esses mecanismos de transporte. E que sim, alguns compostos organoclorados, como o que nós discutimos nos vídeos anteriores, tais como o DDT e os PCBs, entre outros, podem volatilizar para a atmosfera e assim serem transportados em larga escala, mesmo para áreas remotas. Aqui eu tenho um mapa do mundo mostrando durante 2 períodos, julho e janeiro, a distribuição de pressões atmosféricas ao redor do globo. Embora a distribuição dessas zonas seja variável ao longo do ano, sazonalmente, sim, existe um gradiente de pressões atmosféricas do Equador para os polos. Da mesma forma que a pressão atmosférica varia ao longo das latitudes, a temperatura também varia. Essas 2 animações, elas mostram variações anuais de temperatura em altas camadas da atmosfera e em ar nas proximidades do solo, ou seja, próximo à superfície. Notem que as variações de temperatura são obviamente muito mais bruscas nas proximidades da superfície, e são exatamente elas que vão nos interessar. Em altas camadas, embora haja alguns níveis de variação em relação ao Equador e os polos, de um modo geral, as temperaturas estão sempre muito baixas. Mas vamos dar uma olhada, então, nas temperaturas próximas à superfície. Eu quero que vocês percebam que, independente da sazonalidade, ou seja, das mudanças nos meses do ano, as temperaturas próximas à linha do Equador costumam ser mais elevadas, ao passo que há uma redução da temperatura em direção aos polos. Então nós temos aqui 2 fatores, pressão atmosférica, como eu mencionei há pouco, e a temperatura, que juntas vão atuar bombeando substâncias voláteis da linha do Equador em direção aos polos. Mas como exatamente isso acontece? Nesse diagrama, nós podemos observar a organização das células de convecção que ocorrem em altas camadas da atmosfera. Como vocês podem ver, essas células de convecção elas acabam transportando massas de ar para altas camadas da atmosfera, na proximidade dos trópicos, e essa mesma massa ela tende a precipitar nas proximidades da zona temperada. No entanto, quando é verão na zona temperada, esses materiais voltam a volatilizar e tendem a novamente apanhar as correntes de convecção como carona
migrando em direção aos polos. E aí eu quero que vocês pensem, na medida em que essas substâncias precipitam nas regiões polares, aonde as temperaturas tendem a ser constantemente baixas, esses compostos se depositam lá e tendem a não sair nunca mais. Então a resposta para a pergunta do início do vídeo é que sim, zonas remotas dos polos, não só a Antártica, recebem grandes cargas de contaminantes que são produzidos a muitos quilômetros de distância, geralmente em zonas tropicais ou zonas temperadas. E isso acarreta em aspectos fundamentais ligados à fauna dessas áreas. Então aqui a gente tem alguns bichinhos fofos que são representantes do topo de algumas cadeias tróficas da Antártica, como lobos marinhos, elefantes marinhos, aqui uma foca leopardo, né, que acabam acumulando concentrações desses compostos que chegam nos polos. Lembrem, com base no vídeo anterior, onde eu falei que organismos de topo de cadeia tendem a acumular concentrações maiores de determinados contaminantes através do processo de biomagnificação. De fato, vários estudos já demonstraram que esses organismos, que também possuem grossas camadas de gordura, acumulam concentrações brutais de várias dessas substâncias. Elas são acumuladas a partir do meio e também a partir da dieta, visto que esses organismos ocupam posições altas, elevados níveis tróficos nas suas cadeias alimentares. Também já foi observado que esses organismos podem transferir para os seus filhotes, através da amamentação, isso chama transferência lactacional, alguns desses contaminantes. E, de fato, estudos feitos com base em amostras coletadas a partir de filhotes de zonas polares têm demonstrado concentrações bastante relevantes desses compostos acumulados nos seus tecidos, sobretudo nos tecidos gordurosos, que nesses organismos são abundantes. Lembrando que a maioria desses compostos voláteis aos quais eu estou me referindo, como pesticidas organoclorados e os PCBs, eles são também extremamente lipofílicos. Também já tem se observado que populações que vivem no Ártico, como os Inuits, conhecidos mais popularmente como esquimós, acumulam concentrações bastante altas desses compostos nos seus tecidos corporais. Vários estudos já foram realizados analisando amostras tanto de leite materno como de sangue de populações humanas de Inuits. E, de um modo geral, essas populações apresentam concentrações bastante mais elevadas do que o que se observa em outros estratos das populações. Aqui nós temos uma visão do Círculo Polar Ártico, mostrando concentrações extremamente elevadas, as bolinhas maiores representam concentrações mais altas desses compostos organoclorados em populações humanas. Esse transporte atmosférico de larga escala funciona, sobretudo, bombeando esses contaminantes para os polos, mas também funciona como um mecanismo espalhador desses contaminantes para outras zonas remotas. Por exemplo, um estudo realizado por um grupo aqui da USP, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, lembrando, gente, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele fica localizado a mais de 1.000 quilômetros da costa brasileira. Aqui está a cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, esse pontinho branco é Fernando de Noronha, e aqui está o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, ele está a mais de 1.000 quilômetros de qualquer forma de habitação ou de qualquer fonte antrópica ou antropogênica desses contaminantes. No entanto, a justificativa para esses pesquisadores da USP terem encontrado concentrações relevantes de compostos organoclorados em tecidos de animais coletados no arquipélago de São Pedro e São Paulo é também o transporte atmosférico de larga escala. No caso particular dos polos, esse transporte atmosférico de larga escala é também chamado de destilação global. Então, como vocês puderam ver, o uso dessas substâncias em zonas ocupadas, em locais onde há adensamentos urbanos, não impacta somente aquela localidade em si. Ela tem potencial para causar danos a milhares de quilômetros de distância, como demonstrado no vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha sido instrutivo e, como de costume, vou deixar uma perguntinha. E aí, como sempre, vocês têm duas opções. Comenta nos vídeos ou envia para o meu e-mail, caso seja meu aluno.
A pergunta é a seguinte: eu mencionei no vídeo que algumas populações humanas que habitam zonas mais ao norte no mundo, principalmente os esquimós, apresentam concentrações relevantes de compostos organoclorados no seu corpo. No entanto, como eu mostrei também no vídeo anterior, os organoclorados, muitos deles, foram banidos já em 1972. E a pergunta é a seguinte: esse banimento surtiu algum efeito para essas populações? Será que os níveis de organoclorado, por exemplo, acumulados em sangue ou leite materno de pessoas, depois que houve o banimento global, reduziram? Será que essa medida proibitiva surtiu efeito para que as pessoas se tornassem menos expostas a esse contaminante? Então, pesquise a resposta na literatura, como de costume, comente o vídeo e responda por e-mail, caso seja meu aluno. Nós nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.